queria colocar algumas questões, né? Eu penso que são importantes, né, para a gente ir pensando, né? Porque esse processo de construção de participação popular, né, ele tem um histórico, né? Mas para a gente pensar nesse histórico, eu acho que tem um histórico, né, muito mais violento, que a gente tem negado muitas vezes esse histórico, né, do que foi a invasão nesse território, a violência, né, contra os povos indígenas, escravização, sequestro e escravização do povo negro, e isso durante muitos séculos, né, 3 séculos e meio, né, mais de 3 séculos e meio, né, dessa violência, né, e essas pessoas, elas construíram o Estado a partir dos seus interesses. Isso é muito importante a gente olhar, né, porque se a gente não olhar isso, a gente vai ter dificuldade de entender o que está em disputa, né. Esses dias, um professor do Ceará, por conta de uma situação pessoal dele, ele falou que os conceitos deveriam ser repensados e talvez extintos, né? E aí, quando a gente olha para esse Estado, como ele foi construído, né, que foi um Estado que impediu permanentemente da participação do povo, né, a gente fica assustado com esses documentos, né, que a gente lê, né? Por exemplo, né, as mulheres só participaram da vida política a partir da década de 30, olha só. E quem eram essas mulheres? Eram as mulheres alfabetizadas. Os analfabetos não participavam da vida política. Os analfabetos só participaram da vida política a partir, né, de 1988, olha só. Né? 37 anos, né, de participação política, né? Se a gente pensar que a invasão tem 525 anos, o que representa 37 anos? Absolutamente nada. E foi num lapso, né, que aconteceu isso, né? Porque o projeto não era abrir, né? O projeto não era ter a participação popular, muito pelo contrário, era não ter a participação popular, como a ditadura, né? E que foi tentada, né, durante um longo período, né, foi tentada se dar golpe nesse período republicano aí. A ditadura, conjuntura econômica, enfim, ela se esfacelou, né, levou muita gente à miséria. A ditadura roubou muito, né, Coroa Bastel, diamante, nossa, tem tanta coisa aí. E o país, né, o povo sofreu muito com tudo isso. Nesse momento em que a ditadura se fragilizou, né, que era uma ditadura civil, empresarial, militar, né, é importante que a gente nomine também, né, a gente tem dificuldades, muitas vezes, né, de entender o que se passou, né, os carros da Folha de São Paulo sendo colocados a serviço da ditadura, a Ultragás, o Cidadão Bosa, indo lá ver as pessoas sendo torturadas. Isso não é qualquer coisa, isso é muita coisa. A gente precisa... A Rede Globo, né, e o seu financiamento, todas essas coisas é importante a gente entender. E aí eu quero falar de um período que eu vivi muito intensamente. Eu sou também pernambucano, sou de Catende, vivi em Caruaru quando era criança, e cheguei em São Paulo em 81. Cheguei com 13 anos, 14 anos, 82 eu estava envolvido em lutas democráticas. Então eu acho que eu não tive muita importância assim, mas eu estava olhando que as coisas estavam acontecendo, como as coisas estavam acontecendo, e ouvia muito os mais velhos. Eu tinha um prazer enorme de ouvir os mais velhos, de ouvir as histórias, de saber, de tentar entender para onde que a gente estava indo, né? Então isso para mim sempre foi algo muito importante. Participei de luta democrática, luta pelos grêmios livres, né? Eu estava lá, depois eu fui para os movimentos, movimento de moradia, outros movimentos. E aí eu fui vendo esse processo de construção da participação popular, né? As coisas que a gente queria, as coisas que a gente desejava, né? E tive a felicidade de dialogar com algumas figuras importantes nesse período também. E aí, o que a gente queria?
né? E o que eu acho que a gente deve querer, né? A gente não queria mais esse Estado autoritário, autocrático, a gente não queria mais esse Estado patrimonialista, e para que a gente pudesse superar essas coisas, a gente tinha que ter a participação popular. Se a gente não tivesse a participação popular para os processos de decisão de tudo, não era de uma fração, a gente queria de tudo, a gente queria discutir em plebiscito se iriam vender a Vale do Rio Doce ou não, certo? Entregaram um patrimônio nosso, né, de graça, deram de graça um patrimônio nosso. Então a gente queria o plebiscito, queria vários instrumentos que a gente decidisse sobre questões desse país. E a gente, né, também queria participar do processo de elaboração das políticas públicas. E aí a gente muda a compreensão da democracia, né? A gente muda. Antes, em todas as legislações anteriores, ou não tinha participado, ou não tinha explícito o povo, ou na última Constituição dizia, né, que a gente era uma democracia representativa. Isso na Constituição da ditadura. E na Constituição de 88 a gente diz lá no artigo 1º, todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes ou diretamente na forma da lei. E isso é importante, isso muda tudo, né? Por quê? A partir daí é constituído conselhos, né? Os conselhos são daí, os conselhos é essa expressão. Agora vejam, a gente, né, e a gente pensava outras coisas. A gente não pensava só isso. A gente, por exemplo, discutia com a academia. A gente dizia, a gente não quer essa metalinguagem. A gente quer que o direito possa ser acessível, que o médico não faça essas letras e também não use metalinguagem com a gente. A gente metia o dedo na cara e dizia, a gente não quer esse tipo de coisa. A gente não quer um orçamento que a gente não possa entender. O pessoal de Minas Gerais desenvolveu uma planilha de orçamento que qualquer pessoa entendia, certo? Então, esse é um elemento. Agora, qual é o problema e quais são as questões? Eu acho que são vários problemas e várias questões, né? Eu acho que a nossa própria determinação de fazer essas mudanças, né? Porque na Constituição de 88 a gente dizia o seguinte, olha, a gente vai avançar nesses direitos e a gente quer mais direitos. E aí a gente usava um conceito francês, chamava tricot. Sabe o tricot? Quando você está escalando uma montanha, você pega a machadinha e fura a parede, né, para colocar um prego grande, e aí você está seguro ali, você coloca o pé ali e você sobe para outra. Então a gente dizia, a gente não queria só esses direitos, a gente queria muito mais direitos do que esses direitos que a gente estava conquistando naquele momento, né? Então essa estrutura garantiria que a gente avançasse muito mais do que a gente havia avançado até aquele momento, percebe? Então era algo muito mais amplo, né? E aí os conselhos surgem nesse momento, né? Os conselhos inclusive surgem de experiência já que a gente já tinha de participação popular. A inspiração dos conselhos era os conselhos de saúde, que existia, né, já no final da década de 70, começo da década de 80, aí é que está a inspiração dos conselhos. E nos conselhos de saúde, a porcentagem de participação do povo é 2/3. A gente sempre teve como perspectiva os 2/3, a gente nunca teve menos de 2/3. E olha, eu conversando com uma pessoa, um período da minha vida, que ele era do Observatório da Democracia Participativa no Mundo, ele dizia que a gente falava de democracia participativa, mas a gente não exercia, porque em vários países da Europa, os conselhos diferentes dessa análise que a gente fazia, eles diziam que conselho não deveria ter governo. O governo tinha que estar lá, técnicos do governo, para prestar informações, mas o conselho deveria ser todo ele participação popular. Agora, como fazer com que eles executassem? Você tem que criar a legislação para que isso aconteça, né? Isso, você precisa criar a legislação. E eles, a gente achava que a gente era o máximo. Imagina, a gente estava num período de muita participação popular, de conferências, construção de conselho. Aí o cara vem e joga um balde de água na gente, dizendo, olha,
não é bem assim. Vocês acham que vocês estão fazendo, mas tem problemas ainda nesse processo de vocês, né? Por exemplo, eu tive eu não sei da geração de vocês, eu sei que você, Henrique, a Edna May, a Fernanda, conheceram o Betinho, né? Que foi uma figura que impulsionou a campanha contra a fome no Brasil. E a gente teve uma conversa com ele em decorrência de uma determinada situação com o conselho, e aí o Betinho falava, olha, o conselho, né, ele tem que existir para superar todas essas estruturas burocráticas, né, para que não se tenha mais ministros. Ministro só precisa de 2 ministérios que ele falava. Sim, ele falava do Ministério da Economia e do Ministério do Ser Humano. Era isso que o Betinho falava para a gente naquela ocasião, que era algo belíssimo, que isso aí era uma expressão maior da participação popular, né? Que a gente superasse essas burocracias. Agora, né, tem uma questão que é o seguinte, a gente está em processo de retrocesso. A gente não está em retrocesso aqui em João Pessoa, na Paraíba ou no Brasil. A gente está num processo de retrocesso no mundo. E esse processo de retrocesso no mundo, né, ele nos impede da gente avançar, e ele já vem de algum tempo, né? Porque a gente foi fazendo mediações que não deveriam ser feitas, né? O Gramsci, que é um pensador italiano, ele dizia o seguinte: quando o novo se apresenta e não completa um ciclo, o velho vem e cobra um preço ainda maior. E nós estamos nos deparando com uma situação, né, catastrófica, assim, se acontecer, né, nós vamos ter muitas dificuldades, né? E aí, uma questão importante, né, que eu acho que também todos nós precisamos, né, afirmar, entender esse lugar, é que esse pensamento que está se colocando odeia a cultura. Porque a cultura, as manifestações culturais, é um elemento fundamental para que a gente não regrida enquanto humanidade, né? O que fez o Hitler, o que fez o Mussolini com os livros, né? O que aconteceu aqui com o samba, por exemplo, ou o samba e outras manifestações, mas o samba é muito bem registrado. O que aconteceu com o samba até a década de 70, 80? Totalmente criminalizado, né? E isso diz respeito a esse pensamento, a essa forma de pensar o mundo. Essa é uma questão séria, né? E é por isso, né, que a gente aqui, nesta condição, e a gente está numa condição muito, eu acho que a gente precisa reconhecer esse lugar, de muita fragilidade, a gente precisa reconstituir esses espaços, e precisa reconstituir a si mesmo, Vulto. A gente está aqui tentando, né, construir um grupo que tenha compreensão dessas questões, para a gente ir aonde o povo está. A gente não pode estar distante, querer construir a compreensão de tudo isso telegraficamente, né, distante, sem ter relação concreta, real, construindo afetos, né? Esse é um grande problema nosso, né? Então a cultura, né, ela está muito sob ataque, né? Vamos pensar aqui, João Pessoa, a gente está dando uma olhada hoje, né, sobre, no recurso que foi destinado para o fundo, que deveria ser da ordem de 3% do orçamento, né? 3% do orçamento. Por isso, precisamos discutir a LDO, precisamos discutir a LOA, e precisamos discutir esse ano o quê? O PPA. E judicializar se for necessário, porque se não tiver dentro dos 3%, o orçamento ele tem que ser travado. Exatamente. Então, veja, essa é uma questão. A gente está discutindo o que é fornecido para a gente faz coisas muito potentes, né? Mas é oferecido migalhas para nós. A cidade de João Pessoa não coloca dinheiro no fundo municipal de cultura, né? E aí a gente fica muitas vezes brigando entre nós, né, para disputar as migalhas que o governo federal manda. Porque se o governo federal não repassa com essa... Não, o governo federal repassa o recurso do PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc, né, de cultura.
e o município não repassa o recurso que o município deve repassar, que é da ordem de 3%, que este ano que passou deveria ser 144 milhões, e esse ano agora é mais de 150 milhões, que deveria estar indo para a cultura. E a gente, né, não tem acesso a esse recurso, mas o Roberto Carlos, com seu cachê de 3 milhões de reais, tem acesso facilmente a esse recurso. Porque daí é isso, Meire, que você trouxe uma série de questões relevantes para a gente discutir, inclusive isso, o que é política cultural, o que é política de turismo, quem é que financia o quê, tudo isso a gente precisa discutir. Mas a gente precisa discutir aqui, a gente precisa amadurecer entre nós, a gente precisa ter compreensão entre nós, para que a gente saia fazendo essa discussão e fazendo essa discussão com força e tendo, né, essa disposição do enfrentamento. Se não for o dinheiro, a gente vai travar o recurso. Vamos fazer um ajuste de conduta? Não vai fazer? Vamos travar o orçamento. Vamos fazer um debate correto a respeito dessa questão sem medo. Sem medo. Porque tem uma política de medo aí colocada também que trava as pessoas de fazer enfrentamento para que os seus direitos possam ser garantidos. E aí a gente prefere ficar brigando entre nós e não brigando contra quem a gente deve brigar, né? E eu concordo com você, vou dizer, para por fim, eu concordo que você tendo a participação popular ajuda, né, qualquer governo, porque ele a participação popular diz, né, define política com sentido para o povo, entende? E essa política com sentido, ela repercute. Gente, quem é que tem coragem de tirar o sabadinho bom? Entra governo, sai governo, quem é que tem coragem? Porque aquela política faz sentido para o povo, né? Então, a participação popular, ela provoca isso, né? Eu vou falar uma última conversa que eu tive, que é uma conversa interessante com uma figura que eu não tenho nenhum tipo de afinidade, mas à época a gente estava fazendo uma luta contra o governo Maluf em São Paulo. Eu fui conselheiro tutelar na primeira gestão em 92, 93 a gente estava brigando com o Maluf, e a gente ia conversar com todo mundo. Um grupo foi escolhido para conversar com Lula, né? E aí eu e mais dois cabras fomos escolhidos para conversar com Ciro Gomes. Ciro Gomes era prefeito naquela época e tal, e aí a gente foi conversar com Ciro Gomes. Ciro Gomes, né, uma leitura, né, muito correta. Ele disse o seguinte: eu não sei por que o Maluf está fazendo isso com vocês, porque os conselhos tutelares, com a sua fiscalização, ajudam a melhorar a cidade, ajuda a melhorar as políticas públicas, né? Ele estava correto na leitura dele. Os conselhos, seja eles qual for, eles ajudam uma gestão. Agora, qual que é o problema? A gente está lutando contra uma visão patrimonialista. Aí é outra treta. Porque o cara se acha dono do Estado. E ele se acha porque ele construiu esse Estado. Se a gente for ver as famílias, a gente vai ver quem foi construir esse Estado. Ele se sente dono, né? Então, são esses, né, desafios que a gente tem. E, para mim, o grande desafio é trazer gente, trazer pessoas e para as periferias, dialogar com quem quiser dialogar. Eu estou assim, quem quiser dialogar, estamos aí, né? Bora dialogar.